Vamos começar falando daquilo que... Eu já vou logo direto para a revelação. Deus me deu a revelação no início desse mês, essa semana, uma revelação assim muito, literalmente bombástica. Deus me revelava uma grande explosão aqui no Rio de Janeiro, num local com muita gente. Só que a gente tem a revelação, né? E na revelação, o que é a revelação, gente? A revelação é uma cena que vem na tua mente, né? Vem uma cena certinha, você vê tudo, você não vê com esses olhos aqui, mas você vê a cena na sua mente. E nessa revelação havia muita gente envolvida e uma explosão muito forte. Só que essa explosão não era uma explosão comum. Não era uma explosão, tipo assim, você coloca um explosivo, ou então que tem um grande curto-circuito. Eu até pensava, né? A gente que às vezes quer começar a deduzir e a gente tem que pedir o discernimento a Deus. Então, havia sim uma grande explosão. E essa explosão ia danificar muita gente, ia fazer muita gente ficar muito mal, numa situação muito populosa, que havia muita gente. Só que no meio dessa explosão, antes dessa explosão acontecer, estaria acontecendo um ritual satânico. E por causa deste ritual satânico, essa explosão iria acontecer com a permissão de Deus. Preste atenção, gente. O diabo não tem autoridade, não tem poder nenhum sobre nada. Mas, em face do que acontecia nesse ritual satânico, Deus iria permitir essa explosão, essa grande ebulição por causa dessa situação aceita por muita gente, como se tudo fosse normal. Pois bem, hoje é dia 5 de maio, né? Eu não vou aqui falar, gente, porque, tipo assim, não dá. A gente já está sendo censurado aqui no YouTube. O YouTube censura a gente mesmo. O canal já não tem alcance. Eu sei que poucas pessoas vão receber, mas quem tiver que receber é porque Deus está mandando, tá? A gente teve aqui ontem, no Rio de Janeiro, a gente está no Rio de Janeiro, tá? Uma situação. Nós tivemos aqui ontem um ritual de magia negra ao vivo em rede nacional. Antes que você diga, eu não assisti nada, não assisti, mas a gente entra no X, né? Ou no X, aliás, a gente está transmitindo pelo X. Eu não assisti, tá, gente? E a gente recebe, né, os vídeos no X. E aí nós tivemos um ritual de magia negra, como é que eu posso falar, gente? Uma aula de prostituição explícita. Nesse ritual de magia negra, nesse ritual oculto, não só o Rio de Janeiro foi meio que assim apresentado e entregue ao maligno, mas esse ritual de magia negra de ontem foi feito para que todo o Brasil tivesse um problema gravíssimo. Esse ritual de magia negra, esse ritual maligno que foi feito ontem, entregou o Brasil para que alguma coisa muito grave acontecesse, tá? Isso Deus falou comigo no início da semana, tá? Eu lembro até que eu fui sair com meu irmão, sei lá, início da semana, e meu irmão falou assim, Fábio, eu falei, isso não vai ser um show, isso vai ser um ritual maligno, tá? Isso vai ser um ritual demoníaco, de trevas, e vai haver uma grande manifestação demoníaca. E Deus começou a falar no meu coração. Então, o que acontece? Resumindo, gente, esse ritual de magia negra aconteceu ontem, esse ritual satânico aconteceu ontem, aqui no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, gente, é conhecido no mundo todo. Se você falar, engraçado, tem lugares no mundo que se você falar assim, Brasil, o pessoal fala assim, o que é isso? Mas se você falar Rio de Janeiro, as pessoas sabem. Tem muita gente que pensa que Rio de Janeiro é um país. Tem gente que pensa que o Rio de Janeiro não está no Brasil, é um país, porque
talvez seja uma das 3, 4 cidades mais conhecidas no mundo todo. Seguramente é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, para quem não sabe, ele é como se fosse assim, uma entrada espiritual do Brasil. Tudo que acontece no Rio repercute no Brasil. Tudo que acontece no Rio repercute no mundo. Então, o Rio de Janeiro é como se fosse a entrada, o portão da entrada do Brasil. Você quer conhecer o Brasil? Fale do Rio de Janeiro. Ok? Obviamente, tem outros lugares aqui conhecidos. Tem muitos lugares conhecidos, obviamente, né? Mas, assim, o que lá fora, na Europa, em outros lugares, quando você pensa em Brasil, você pensa em Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, é o portal de entrada do Brasil. E ele acaba sendo o portal, né, o portal espiritual de entrada do Brasil também. Ou seja, as potestades malignas agem muito aqui. Gente, o Rio de Janeiro, para quem está em outra cidade, nos assistindo em outro local, gente, isso aqui é muito pesado, vocês não têm noção. Isso é pesado demais. Aqui é pesado, gente. O clima aqui é pesado por natureza. Tá? Então, por quê? Porque potestades aqui ganham liberalidade por causa das pessoas, que são terríveis. Então, o clima no Rio de Janeiro é pesado. Então, certa feita eu ouvi um missionário falando assim, olha, você quer ser crente? Quem é crente no Rio de Janeiro é crente de verdade, porque aqui o negócio não é fácil não, gente. Aqui é para os fortes. Então, resumindo, gente, a visão que Deus me deu foi essa, tá? A revelação que Deus me deu foi essa, em que eu enxergava na minha mente, claramente, vinha aquela cena na minha mente de um grande conglomerado de pessoas com um ritual maligno e uma grande explosão. Só que Deus falou que isso não era uma explosão comum. Não era uma explosão como se explodir uma bomba. Não é assim. Não é assim. É uma explosão de outras situações em face do que aconteceu ontem. Fique registrado, tá, gente? Hoje é dia 5 de maio de 2024. São 22 horas e 9 minutos. Então, em face do que aconteceu ontem, da liberalidade que se deu ao diabo para agir, para fazer certas coisas, não somente no Rio, mas no Brasil, coisas começariam a acontecer com a devida permissão de Deus. Que fique muito claro, porque o diabo não tem autoridade sobre nada se Deus não permitir. Quando Pilatos vai para Jesus e fala assim, olha, você não sabe que eu posso te soltar, posso te prender, posso te matar, deixar vivo? Jesus fala assim, você não faria nada se do céu não tivesse dado autoridade sobre a tua vida. Ok? Então, essa foi a revelação. Então, conte aí. A partir desse momento, estão desencadeadas no Rio de Janeiro e no Brasil, estarão sendo desencadeados problemas, situações que serão verdadeiras bombas e que vão vir para afetar, principalmente com a legalidade que as pessoas deram, lares, famílias, governos, prefeituras. Vai ser na esfera político, social, econômica. Vai assim, afetar tudo. Vai afetar tudo. Essa bomba vai jogar estilhaço para todos os lados. Tá? Todos os lados vão ser afetados por causa da legalidade que se deu. Aí você fala assim, pastor, onde é que está lendo essa história? Deus está deixando. E Deus manda falar assim, eu vou permitir, mas vou continuar guardando os fiéis. Os fiéis não serão abalados. Nem dano colateral vai vir sobre minha vida e sobre tua vida. Deus manda avisar. Nem dano colateral vai acontecer sobre nós, porque Deus está guardando as nossas vidas, nossos lares e nossas famílias. Ok? Se você entende o que Deus está falando, deixa nos comentários aí, glorifica o nome do Senhor. Continuando a revelação, o Senhor me revelava claramente que depois que essa bomba explodisse e os estilhaços desta bomba afetavam muita gente, mas muita gente, essa bomba, esses estilhaços levavam pessoas poderosas, pessoas de poder aquisitivo a falirem do dia para a noite na área financeira.
Essa bomba fazia pessoas completamente saudáveis ficarem enfermas do dia para a noite e elas morrerem do nada. Essa bomba fazia pessoas, lares e famílias se destruírem do dia para a noite, do nada, por causa da legalidade que foi dada e por causa da porta de entrada que foi... É tal como você falar assim, deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. É tal como você saber que tem um animal muito raivoso, carnívoro, morrendo de fome, e você abrir a porta da sua casa e falar assim, vem, entra aqui. Ele vai fazer o que contigo? Hã? Então, o que foi feito ontem no Rio de Janeiro para o Brasil? Pessoas disseram assim, Satanás, entra aqui, a casa é tua, pode fazer o que você quiser. E para isso a gente vai te dar dinheiro e a gente vai colocar pessoas importantes para participar desse ritual. Foi o que foi feito ontem, aqui no Rio de Janeiro. Então, foi envolvido muita grana, mais do que você imagina, não foi aquilo que está sendo anunciado, é mais. E várias entidades foram pagas para, de alguma maneira, fazer um monte de coisas. Isso vai gerar uma bomba, porque foram várias entidades, vários demônios, várias castas demoníacas que vão começar a agir, só que com a permissão de Deus. Eu gosto sempre de deixar claro, porque o diabo não vai fazer aquilo que ele quer, ele vai fazer aquilo que Deus falar, é até aí. E por que, aí a pergunta vem, por que Deus já permitiu tudo isso? Por causa da incredulidade, por causa da devassidão. Isso aqui virou Sodoma e Gomorra, gente. O Brasil virou Sodoma e Gomorra, a começar do Rio de Janeiro. Por causa da devassidão, por causa da desumanidade e da naturalização do mal no Brasil. No Brasil, o mal e o ódio foi naturalizado. Ok? Então o diabo, ele está agradecendo. O diabo está falando assim, beleza, muito bom, ótimo, é tudo que eu quero. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, foi lançada essa bomba através desse ritual maligno, satânico, ontem aqui no Rio de Janeiro. E essa bomba, ela já explodiu. Nós vamos começar a ter notícias daquilo que eu falei. Por quê? Quando Deus fala assim, que pessoas muito importantes vão ser afligidas e vão perder tudo, no ritual ontem, pago e oferecido ao diabo, a nata de quem tinha muita grana estava numa chamada área VIP, VIP, Very Important Personal. Pessoas muito importantes, né? Ditas muito importantes, com muita grana, gente, muito dinheiro. E essa turma que tem muito dinheiro tem pacto com o diabo, tem pacto com o demônio. E por causa desses pactos demoníacos, eles vieram constatar no ritual de magia negra, disfarçado com outras coisas. Moral da história, foi dada legalidade, com a devida permissão de Deus, para essa bomba explodir. Ela explodiu ontem. E desde já quero dizer, os estilhaços vão ser danosos para quem não está na presença de Deus. E Deus manda falar mais. Muita igreja que está brincando de ser igreja, muito pastor que está brincando de ser pastor, muito crente que está brincando de ser crente, vão ser afetados pelos estilhaços desta bomba, porque estão brincando de fazer culto. Estão achando que estão cultuando a Deus, mas estão cultuando a pessoas. Olha o que Deus está mandando avisar. Olha o que Deus está mandando avisar. Fábio, por que essa palavra então? Você pode perguntar, né? Por que essa palavra então foi dita? Por que essa palavra foi dita? Amados, os apóstolos, eles falaram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Aí Jesus falou assim, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, dirias a este
a esta montanha, o amoreira, né? Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. O que Jesus está querendo falar com isso aqui? Jesus está dizendo para eles que eles não têm nem um pingo de fé, que se eles tivessem um pinguinho de fé, a coisa já estava resolvida. Amados, Deus está mandando avisar, está mandando dizer o seguinte: a fé de muita gente está sendo provada, a fé dos fiéis está sendo provada, porque vivemos dias muito maus, e Deus manda falar, os dias ficarão piores, nessas três esferas: político, social, econômica. Ou seja, nós vamos ter crise política gravíssima, nós vamos ter crise social, fome, e nós vamos ter problemas econômicos gravíssimos, falta de grana, gente desempregada, gente passando problemas, gente devendo, gente que era rica, grandes empresas fechando do dia para a noite. Já está acontecendo, mas isso vai ser, por causa dessa legalidade que foi dada ontem, isso vai se aprofundar. Vai ficar uma coisa assim nefasta no Brasil. Se você entende o que Deus está falando, coloca nos comentários aí, tá? Antes que qualquer pessoa julgue, gente, eu estou aqui como profeta. Então, se você tiver que questionar alguma coisa, questiona com Deus. Eu estou entregando aquilo que Deus está mandando eu falar. E para quem me conhece sabe que eu não estou aqui, gente, eu estou aqui em rede nacional, né? Rede mundial, na verdade. Então, é porque o nosso canal tem pouco alcance, mas esse vídeo vai ficar no ar. E quem tiver que ver, vai ver. Tá? Eu vou até mudar o título depois aqui, para poder, enfim, as pessoas assistirem mais. Mas como o profeta Isaías falou, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Eu só sei de uma coisa: o que Deus tem falado, Ele tem cumprido. Tá? Bom, o resultado disso tudo, continua a revelação, tá? O resultado disso tudo será crise econômica, social e financeira. Como diria essa pessoa que está sentada na cadeira de presidente, nunca antes visto na história desse Brasil. Tá? A partir de hoje, com a legalidade que foi dada ontem, o Brasil entrará num espiral terrível, político, social, financeiro. Ok? Tá. O resultado disso tudo vai trazer um grande avivamento na igreja que está dormindo. Deus ainda tem misericórdia ainda. Presta atenção, gente. Deus ainda tem misericórdia, porque muita gente que está dormindo vai se avivar, porque vai ser afetada diretamente. Não vai aguentar o tranco. Vai ser coisa muito forte. Os estilhaços vão pegar no desobediente. Quem for obediente está tranquilo. Quero dizer uma coisa: se você é crente do Senhor Jesus Cristo, é obediente à palavra de Deus, você vai prosperar, não vai faltar nada para a tua vida. Você não vai sentir absolutamente nada, porque Deus está contigo. Nós não sentiremos nada, porque Deus está conosco. Então tem que se firmar no Senhor, tem que se agarrar no Senhor. Ok? Deus está falando. Agora, vai haver um grande avivamento. Nós tivemos assim concomitantemente um sinal dado por Deus que o Senhor deixou acontecer, infelizmente, que está acontecendo na região sul do país, no Rio Grande do Sul. Aliás, nós vamos, obviamente, estamos em oração, mas vamos clamar daqui a pouco. Essas coisas assim, completamente anormais, e totalmente assim, completamente anormais que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, são um sinal de Deus para um grande concerto que vai acontecer depois disso tudo, a começar lá no Rio Grande do Sul. Aí a gente pensa assim: o problema, ele começou a acontecer no Rio de Janeiro por causa da legalidade, e vai afligir o Brasil todo. E a solução, ou seja, o avivamento começa de baixo para cima, debaixo do mapa do Brasil, e vai subindo, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Deus vai fazer um grande avivamento, a começar desta calamidade que está acontecendo, desta tragédia ambiental, desta catástrofe climática que está acontecendo no Rio Grande do Sul.
Não obstante a tudo isso, Deus manda falar que algumas coisas serão trazidas à tona. Porque estes estilhaços desta grande bomba que explodiu ontem vão deixar pessoas outrora protegidas, completamente desprotegidas, desnudas, no tocante a pessoas que diziam assim: ninguém nunca vai mexer comigo, eu sou protegido, sou protegida, ninguém vai fazer nada comigo, eu posso continuar fazendo minhas besteiras que ninguém faz nada. Os estilhaços vão quebrar os escudos dessas pessoas e essas pessoas vão ficar vulneráveis e os seus erros vão ser expostos. E aquilo que tiver que ser feito por Deus vai começar a ser feito. Por isso que eu disse que o que está acontecendo no Brasil, obviamente, é muito permissão de Deus. E tudo aquilo que foi dado de legalidade ao diabo para fazer no Brasil, Deus está permitindo porque Ele vai mostrar a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus, entre o justo e entre o ímpio. E Deus manda avisar novamente: tem muita igreja que vai fechar as portas. A igreja de Cristo ela é invencível, mas denominações fecham. Muitas denominações vão falir, vão fechar, porque estão usurpando o dinheiro de pessoas sinceras e honestas. E essas denominações, Deus já avisou, não vai ter escapatória. E os seus líderes vão ser expostos à vergonha, porque não se comportaram conforme o Senhor assim tinha mandado. De início começaram muito bem, mas se vislumbraram quando viram muito dinheiro na sua frente e partiram para outros caminhos. Deus manda falar que Ele vai agir nesta nação, que Ele vai entrar com providência, mas só depois de tudo isso. Primeiro, Ele permite o caos. Primeiro, Ele permite estilhaços terríveis. E Ele começa o avivamento de baixo para cima. E de baixo para cima é região sul, todinha sendo avivada, transformada. E aí vem sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. Assim diz o Senhor. Amém? É isso que Deus manda falar. Eu quero só complementar com esse texto, porque então, pastor, o que falta para a gente? Não falta nada. Porque Jesus já falou. Os discípulos falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Jesus falou assim: a fé de vocês pode ser bem pequenininha, que ela vai fazer coisas grandes. Então, o que Deus manda falar para mim e para você é: creiam. Creiam no Senhor Jesus Cristo. E saibam que Ele está realmente tratando as vossas vidas. Não é em vão o que está acontecendo, gente. Não é à toa o que está acontecendo. Não é do nada que a gente está passando esse monte de luta, de prova. Tem coisas terríveis que estão acontecendo, mas o Senhor tem permitido. O Senhor não tem deixado ninguém enganado. Nem a mim, nem a você. Gente, está tão claro. Eu às vezes fico pensando, gente, a coisa está tão clara aqui no Brasil e no mundo, né? Mas vamos falar de Brasil, que a gente está no Brasil, né? Somos brasileiros. A coisa está tão clara aqui no Brasil que o óbvio é tão assim, tão descarado na nossa frente, que muita gente, ao ver o óbvio, não está acreditando no óbvio. Essa é a realidade. Muitos crentes, ao observarem o óbvio, estão pensando: mas será? E o óbvio está tão óbvio. Ou seja, tem coisa tão grave acontecendo e tem coisas tão graves para acontecer ainda, que as pessoas estão falando assim: que nada. E Deus está mandando, Deus está avisando, não só por mim. Gente, o que tem de profeta avisando aí não está fácil. Então essa revelação que Deus dá hoje, pode anotar aí. Pode anotar. O que Deus fala, Ele cumpre. Eu só estou transmitindo aquilo que Deus mandou falar. Assim diz o Senhor. Amém, queridos? Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? 22 horas.